Fala pessoal, Felipe aqui com vocês, mais um vídeo aí da Hub, salvando a vida de vocês com mais um conteúdo voltado aqui para o Photoshop, técnicas de representação. É o nosso bebezão aqui o Photoshop, vamos para cima com ele que dá para representar muito bem a arquitetura com essa ferramenta. No exercício de hoje aqui que eu quero mostrar para vocês, eu faço uma pós-produção toda feita no Photoshop através de uma base em branco, só linhas que eu vou obter do Sketch, vou mostrar como. E com isso eu vou inserindo texturas, inserindo sombra, inserindo iluminação, me inserindo também, né? Afinal o apartamento é meu, eu vou me inserir nessa pós-produção aí para chegar no resultado final aí que eu almejava chegar para representar isso aqui e ter uma noção como que ia ficar o resultado final aí da obrinha que eu fiz lá em casa. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada aí, Photoshop, um pouquinho de SketchUp, Photoshop na veia para a gente representar a arquitetura, bora! Então, pessoal, eu estou aqui com o meu modelo feito no SketchUp, eu quero levar ele para o Photoshop e para isso eu vou obter a base aqui do Sketch, trocando os estilos aqui para linhas ocultas, porque eu quero só as linhas, e eu vou ajustando aqui as informações para não perder a informação ou ganhar a informação. Olha só, já estou aqui numa vista com um plano de seção, vou testar aqui levar a base aqui da laje para cima, para ter também a informação ali do corte aparecendo em preto. Achei que ficou um pouquinho carregado, então nesse caso aqui eu vou tirar para não sobrecarregar tanto o meu modelo depois na pós. Volto para minha vista e agora eu já estou apto a exportar esse modelo em gráfico 2D ali. Eu gosto de exportar sempre em PNG, num tamanho razoavelmente grande. Coloquei ali 6.000 pixels e vou exportar aí essa imagem em PNG para trabalhar depois nela. Agora abrindo o Photoshop, eu já tenho uma pós-produção que eu fiz antes, quero obter um padrão muito parecido, vou lá e começo a jogar a minha base que a gente acabou de exportar do Sketch. Nesse caso aqui eu já vou selecionando só a área de informação que eu quero, copio e colo para uma nova janela e é aqui que eu vou começar a trabalhar. Quem nos acompanha aí sabe que a gente gosta de sempre criar várias pastas, né, para deixar tudo organizado as camadas. Por mais que a gente não oculte essas camadas, normalmente depois quem abre um arquivo consegue ir ocultando e vendo o que tem dentro de cada pasta. Isso facilita bastante aí, principalmente nos retrabalhos, por isso que a gente trabalha aí dessa maneira. Então aqui eu estou criando várias pastas, eu gosto também de criando elas, porque daí a partir desse momento eu vou selecionando aí as informações que eu quero e daí eu jogo as texturas só dentro dessas pastas aí, fica bem tranquilo da gente conseguir ir complementando aí as informações do desenho. Observações aí sempre quando a gente exporta do SketchUp com linha oculta, a gente tem que dar uma ajustada, né, nas linhas bem a mais. Então a diferença já é gritante aí com essas linhas apagadas, eu consigo selecionar até mais fácil o que eu preciso no nosso desenho. Nesse caso aqui eu estou fazendo as paredes e com a varinha mágica mesmo eu vou selecionando de uma maneira bem rápida. Depois de criar uma máscara eu começo a jogar ali para dentro a informação. Se eu tenho um padrão, que eu fui em outra imagem, eu vou pegar exatamente a mesma textura. Pelo fato de eu ter trabalhado em pastas também nessa outra imagem, eu consigo achar muito rápido a textura que eu quero. Vou ali, copio agora, obtive já a cor, eu vou criando uma nova camada e agora sim eu começo a pintar na área que eu quero achurar aí com essa textura, com essa cor da parede. E olha que legal, quando a gente trabalha com achura sólida, a gente tem algumas manhas aí, algumas artimanhas, como colocar sombra interna, por exemplo, e a gente já descola um pouquinho aí as informações do nosso desenho, não fica tão chapado, tão flat, e a gente consegue ter aí um efeito bem interessante, porque os objetos eles acabam projetando sombra na parede. Para não me complicar muito, eu vou fazer uma pasta ali de referência de cores, e eu consigo ir mantendo um padrão muito parecido com o meu desenho anterior. Já joguei ali para dentro a cor do mobiliário que eu tinha usado, e agora com a lata de tinta e a pipeta eu consigo pegar exatamente a mesma cor e pintar esse mobiliário ali. Lembrando sempre que se a gente pega a área que é na camada principal, a gente colore numa camada nova e a gente tem um controle com os estilos de camada ali e consegue adicionar a informação de uma maneira muito rápida, como eu fiz aqui com a sombra interna. Eu gosto de ir colocando cores nas pastas para não me perder, então já vou colocando aqui. Show de bola, vamos seguir. Lembrando como esse exercício aí, a proposta é a gente ter como referência um desenho anterior, eu estou buscando todas as informações de uma pós-produção que eu já tinha feito, só de outro ângulo, uma isométrica, e agora eu vou buscando essas texturas para não me perder aí nas cores e depois ficar diferente no resultado final. Então, novamente, coloquei ali para a pasta de referência de cores outro elemento e agora o buffet. Só que nesse caso aqui, eu crio uma máscara porque a informação que eu quero colocar é uma textura de madeira. Joguei a textura certa, troco os Blending Modes e sigo para a próxima textura do desenho.
Quando os elementos são menores, por exemplo, como o vaso de concreto ali, eu crio uma pasta com um nome bem específico, vaso concreto, e eu adiciono a todos os vasos. Não tem por que a gente criar várias pastas, uma para cada vaso. Vou trocando aqui os nomes para já ver o que eu tenho que preencher aqui com informação e o que está faltando. Então vou trocando aqui as cores das minhas pastas, questões de organização. Então a gente pode ver que é um processo que se repete bastante. Quando é a achura sólida, eu vou selecionando e preenchendo com cores, e quando é textura, eu vou selecionando e vou preenchendo com texturas a partir de máscaras. Busco na minha imagem de referência a cor dos livros, colo ali na minha pasta referência de cores, e agora eu consigo ter essa referência exatamente igual. Busco aqui na minha imagem anterior a referência de concreto para colocar nos vasos da imagem nova. E só vou copiando esse concreto para o lado, dentro da pasta. Faltou uma pasta ali para a prateleira, criei ela no meu PDF principal. Eu seleciono, não gosto de deixar nada muito em branco, porque senão eu não consigo preencher com algumas informações, como as sombras, por exemplo, que me ajudam bastante a dar uma percepção boa para a imagem, tirar aquela sensação de desenho 2D. Sigo para os quadros, também numa pasta nova, sempre separado para eu conseguir ter um maior controle da informação. E aí sim eu vou inserir as imagens de quadros que eu quero ali dentro. Para colocar as imagens da imagem anterior, eu vou no meu arquivo anterior e agora eu consigo roubar aquelas imagens e jogar nos dois quadros novamente. Como eu tinha distorcido para deixar na perspectiva correta da imagem anterior, eu preciso distorcer novamente aqui para trazer para a perspectiva dessa aqui, planificada no caso. Com isso eu consigo deixar bem certinha a minha imagem ali no quadro, sendo visto de frente. Eu gosto de ir adicionando aqui algumas propriedades de cores, um controle para ficar pelo menos mais parecido, sendo que no final eu tenho que fazer esse ajuste em toda a imagem para ela ficar bem uniforme, de acordo com o resultado da imagem que eu tenho ali como referência. A televisão eu só preencho de preto. Aqui eu tenho alguns acessórios, como os vasos ali, uma cafeteira. É sempre mais chatinho de conseguir preencher essa informação, mas eu cuido muito para não deixar nada muito no branco, porque depois se eu quero ocultar, por exemplo, o meu plano de fundo, vai ficar faltando informação aí se eu não preencher com nenhuma cor ou alguma textura. Nesses casos que a gente não tem um controle de seleção, se usa o laço poligonal para conseguir ter esse controle maior e a gente selecionar exatamente a área que a gente gostaria. Por mais que eu esteja preenchendo com branco, ele não é um branco absoluto. Então, a gente pode ver que está puxando muito mais para um cinza bem clarinho. Isso aí já nos ajuda a não deixar sem informação. Faltou ali o meu vasinho de concreto que está em cima do buffet. Na máscara da pasta vaso de concreto, eu vou habilitar ali, pintando em branco, essa área. E agora, se eu tinha textura ali em cima, vai aparecer automaticamente. Se eu não tinha textura, é só jogar a textura ali para cima. Alguns ajustes finais. Ali é a minha luminária. Eu sei que ela é em preto. Também a parte ali da miniatura do carrinho. Quanto mais tempo a gente dedicar para uma pós-produção, mais interessante vai ficar no final. Agora adicionando as plantas na minha imagem, para colocar as plantas ali no vaso. Busco as mesmas plantas que eu utilizei na imagem anterior. A gente pode ver que é uma planta só, ela segue um padrão. Copio para dentro da minha imagem, redimensiono um pouco ela. E uma tática muito boa para a gente parecer que tem plantas diferentes é só girar horizontalmente, como também girar ela um pouco o sentido dela. Muda a percepção, a primeira percepção do nosso olho, para não julgar que é a mesma planta. Completando o desenho, me coloquei ali na minha imagem, vou jogar ali para a segunda imagem também, me joguei ali para dentro. A gente pode ver que eu estou bem pequeno aí em relação a essa base, então eu vou transformar aqui o meu tamanho, minha escala, mais ou menos no olho. Vou dar uma olhada aqui nos meus pontos de referência. Nesse caso aqui o pé está invadindo o corte da laje, preciso dar uma ajustada, não posso simplesmente cortar o meu pé. Então nesse caso eu faço com um laço poligonal a seleção das partes do meu pé aí que passaram e começo a distorcer até achar um ponto aí que fique satisfatório. Vou apagando as informações excedentes, ficaram ali. Com a borracha mesmo eu faço essas alterações. Vou com o meu laço poligonal ali no meu outro pé, seleciono a área novamente. E depois de finalizado, eu movo ele e com a opção transformar, eu começo a distorcer esse pé, a rotacionar ele para que fique ali pisando na laje. Só ajustando um pouco ali o posicionamento do primeiro pé, arrasta um pouquinho para cima e o desenho começa a ficar aí mais de acordo com esse ponto aí que ele está sendo visualizado.
Então, indo para os finalmente do meu desenho, quando eu oculto ali as informações principais, eu já vejo que está faltando algum tipo de informação. Nesse caso aqui eu posso adicionar algumas sombras. Como eu já fui adicionando sombras projetadas, sombras internas ali nos meus elementos da representação, eu também vou adicionar algum tipo de sombra aqui nos demais que não foram automáticos. Começo a adicionar um pouco de sombra aí em alguns pontos que eu sei que a iluminação está batendo do outro lado. Vou adicionar um pouco mais de sombra nos livros também, mesmo já tendo adicionado antes com os efeitos de sombra rápida. Lembrando que a gente pode exagerar nessa parte agora de sombras aqui, porque depois a gente tem um controle muito grande da opacidade da camada, onde a gente consegue colocar exatamente o que a gente quiser aí de opacidade para aparecer mais ou menos sombra na imagem, não deixar tão sobrecarregado. E vou ajustando as sombras nas paredes também, porque eu estou fazendo a luz entrar por essa janela aí. Por último, eu senti falta de uma textura ali nas paredes, estava muito monocromático. Eu adiciono na minha pasta paredes mesmo e vou controlando a opacidade ali dessa textura. E agora, por último, eu adiciono a minha iluminação no meu modelo todo, uma cor amarela bem sutil. Eu começo a pintar aí a camada dentro da minha pasta de iluminação e a jogar a luz para dentro do apartamento. Sempre cuidando para a opacidade do pincel não estar em 100%, eu trabalho ali nos 16%, joguei um pouco de luz amarela e ainda troco uns blending modes, ali estou usando a multiplicação. Depois vou para os ajustes gerais, onde eu gosto sempre de copiar a imagem toda ali para dentro. Então de cara já vou em matiz e saturação, aumento um pouco a luminosidade, tiro a saturação, minha matiz está ok. Volto ali no desenho anterior, brilho e contraste, vou jogar brilho e contraste para cá também, diminuo um pouquinho o contraste, o brilho também, e por último dou uma olhada ali nas curvas. Vamos ver agora se fica legal aqui também com as mesmas curvas. Adiciono os pontos de curvas e agora começo a trabalhar neles para buscar aqui uma semelhança. Senti que faltou iluminação, crio uma nova camada, jogo mais luz ali para dentro, com a sobreposição ali nos blending modes, essa luz ela fica mais evidente aí no desenho. Então galera, esse foi o resultado que eu cheguei na pós-produção aqui com o Photoshop. A gente viu que teve um desafio de ver outra pós-produção que eu tinha feito, né, da isométrica. Tentei pegar os mesmos tons, as mesmas texturas para conseguir a mesma materialidade aí e tudo casar no final. Então, cheguei nesse resultado. A gente viu que as técnicas elas se repetem bastante e é muito possível, a partir de uma base em branco, a gente chegar aí numa pós-produção totalmente diferente aí do que a gente poderia imaginar e com uma qualidade muito boa. Tenho certeza que vocês também conseguem. Então, bora todo mundo testar aí, quero ver como que vai ficar o resultado final da pós-produção de vocês e vamos representar a minha arquitetura, que é bem possível. Valeu! 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 Não. Valeu! Não.